Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 10, Redução da Desigualdade. Eu sou Luciana Cristina, sou especialista em desenvolvimento local e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Nesta aula, eu irei falar um pouco de conceitos, metas e indicadores e como o município pode atuar no alcance do ODS 10. Vamos lá? Em 2015, 193 países signatários da ONU assinaram um documento chamado Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A agenda tem um viés que é não deixar ninguém para trás. Com 17 objetivos e 169 metas, buscam erradicar a pobreza, melhorar a qualidade de vida da população, reduzir as desigualdades, combater as mudanças climáticas, proporcionar o trabalho digno, a moradia decente, bem como a promoção da paz e parcerias e meios de implementação, dentre outros. O ODS 10 ele vem com o objetivo de reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles até 2030. Falar em desigualdade vai muito além do contexto nacional. A desigualdade é um problema universal e ficou muito mais evidente quando nós falamos da pandemia do Covid-19, onde podemos perceber quão desigual nós somos em termos de renda, saúde e educação para todos. E isso tornou muito mais distante a igualdade entre ricos e pobres, dificultando ainda mais o alcance do ODS 10. A outra coisa que podemos falar aqui é sobre a governança, que se concentra na mão de poucos, que governa também para poucos, e onde a maioria da população ela se torna refém dessa minoria que governa. Um recorte aqui, podemos citar, é a desigualdade de renda, a medida pelo coeficiente de Gini, onde mede o grau de concentração de renda de um grupo ou de um país. Quanto mais próximo de mais desigual é o país ou o grupo. E o Brasil ele é considerado o 8º país mais desigual do mundo em termos de moradia, educação, saúde e participação social nas escolhas de políticas públicas. Isso de acordo com o Relatório Mundial de Índice de Qualidade de Vida, divulgado em dezembro de 2020. Cabe ressaltar ainda que a questão da desigualdade não é só um problema de renda, ela também é racial, social, étnica, de gênero, entre outras. A desigualdade ela toma um formato ainda maior quando falamos de direitos, principalmente em questão de oportunidades e equidades. De acordo com o Oxfam Brasil 2019, a riqueza global ela está cada vez mais concentrada na mão de poucos, como eu havia falado anteriormente. E a desigualdade social ela vem desta má distribuição da renda, de políticas públicas precárias e insuficientes, pouco investimento nas áreas de maior vulnerabilidade social, educação e saúde. Com isso a gente pode com isso não temos que olhar a desigualdade em si, nós temos que saber a causa dela, além da má distribuição da renda. O que falta para que nós sejamos um país mais igualitário? Quais as políticas, quais as legislações que precisamos revisar ou criar para atender às necessidades da grande parte da população brasileira? Podemos dizer ainda que a desigualdade está correlacionada com o desenvolvimento econômico, político e social. Abaixo tem-se as consequências elencadas de cada um.
No setor econômico, enfraquecimento da demanda, formação de capital humano baixo, redução da produtividade, crescimento sustentável lento. Em relação à político-social, nós temos a baixa coesão social, alto índice de criminalidade, restrições aos direitos à cidadania e mobilidade social comprometida. Como consequência, podemos citar a miséria, a pobreza, a marginalização de uma parcela da sociedade, referente à questão da desigualdade. E o ODS 10, ele vem com esse intuito de reduzir a desigualdade socioeconômica, combater as discriminações, ampliar a igualdade a igualdade de oportunidades e a reduzir a desigualdade de resultados para alcance da igualdade em todos os campos. Para isso, nós temos o ODS 10, ele tem 10 metas. E eu irei falar sobre as metas adequadas à realidade brasileira, elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, onde foram das 10 metas, 5 metas foram adequadas à nossa realidade, sendo elas a meta 10.1, 10.2, 10.4, 10.7 e a 10B. Temos também as metas que precisam e necessitam de parcerias, que são as metas 10.5 e a 10.6. E dentre as 10 metas, 6 metas do ODS 10 são finalísticas. Implica dizer que são aquelas que se relacionam diretamente ou imediatamente para o alcance do ODS, são bem diretas. E as 4 metas restantes são metas de implementação, que necessitam de recursos humanos, recursos financeiros, tecnológicos e de governança, tipo arranjos institucionais, legislação, planos, políticas públicas, programas e planejamento para alcance dessas metas. Agora nós iremos entrar no assunto que são as metas e indicadores. Irei citar as metas adequadas à nossa realidade local, de acordo com o IPEA, sendo a meta 10.1, até 2030 progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 10% mais pobres a uma taxa maior que a renda média dos 10% mais ricos. O indicador desta meta é a taxa de crescimento de gastos domésticos ou da renda per capita entre os 40% mais pobres da população e o total da população. Os ODS relacionados a esta meta é o ODS 1, erradicação da pobreza, o ODS 5, igualdade de gênero, e o ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. A nível de conhecimento, no site do ODS Brasil estão as informações sobre a produção dos indicadores. De acordo com o site, o ODS 10 ele tem 20 indicadores. Estão sendo produzidos 20 indicadores, sendo 16 ainda estão em análise e construção, 3 deles ainda estão sem dados, e um indicador já foi produzido, que é o indicador da meta 10.4, que vamos falar mais na frente. A meta, voltando a falar sobre as metas, meta 10.2, até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, de forma a reduzir as desigualdades, independente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, nacionalidade, religião, condição econômica ou outra. O indicador dessa meta é o percentual de pessoas que vivem abaixo de 50% da renda média por idade, sexo e pessoas com deficiência. O ODS relacionado a esta meta é o ODS 1, erradicação da pobreza, e o ODS 5, igualdade de gênero. Meta 10.3, garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias, e da promoção da legislação, de políticas e ações adequadas a este respeito. O indicador desta meta é a proporção da população que reportou-se ter se sentido pessoalmente discriminada nos últimos 12 meses por motivos de discriminação proibidos no âmbito da legislação internacional dos direitos humanos.
Os ODS relacionados a esta meta é o ODS 1, erradicação da pobreza, o ODS 4, educação de qualidade, o ODS 5, igualdade de gênero e o ODS 8, trabalho decente. A meta 10.4, que é a meta que é a única que tem um indicador produzido, é reduzir desigualdades através da adoção de políticas fiscal, tributária, salarial e políticas de proteção social. Esta meta é a única até o momento que, como eu havia falado, que está com o indicador produzido, e ela é uma meta de implementação. Precisa de recursos humanos ou financeiros, arranjos institucionais para ser alcançada. E para falar em redução da desigualdade, tem sim que se discutir políticas fiscais e tributárias para o alcance da redução da desigualdade. O ODS relacionado a esta meta é o ODS 1, erradicação da pobreza, e o ODS 8, trabalho decente. O indicador desta meta é a proporção da remuneração no PIB, incluindo salários e as transferências de proteção social. Meta 10.5, melhorar a regulação e o monitoramento dos mercados, instituições financeiras globais e fortalecer a implementação de tal regulação. O documento de adequação do IPEA diz que esta meta ela não se adequa à nossa realidade brasileira. Porém, ela pode ser aplicada para acompanhar se o país está de acordo com as normas internacionais de regulação e solidez financeira. O ODS ligado a esta meta é o ODS 17, que é parcerias e meios de implementação. E nós vamos falar agora sobre os indicadores desta meta. Indicador 10.5.1a. Índice de patrimônio de referência nível 1 sobre ativos totais ajustados. Meta 10.5.1b. Índice de patrimônio e referência nível 1. Meta 10.5.1.c. Índice de inadimplência líquida de provisões sobre capital. 10.5.1d. Índice de inadimplência da carteira de crédito. Indicador 10.5.1e. Retorno sobre os ativos. 10.5.1f. Ativos líquidos sobre passivos de curto prazo. E o último, 10.5.1g, posição aberta líquida em moedas estrangeiras sobre o capital. Meta 10.6, assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras internacionais globais, a fim de garantir instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas. Assim como a meta 10.5, a meta 10.6 ela precisa de parcerias para ser alcançada. No caso aqui, ela não o país não vai conseguir alcançá-la sozinho. Os ODS relacionados a esta meta é o ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes, e o ODS 17, parcerias e meios de implementação. Indicador desta meta: proporção de membros e direito de voto dos países em desenvolvimento em organizações internacionais. A meta 10.7, facilitar a migração e promover a integração dos migrantes e refugiados à sociedade brasileira. No Brasil, há uma lei número 13.445 de 2017, onde ela dispõe sobre os direitos e os deveres dos migrantes e do visitante, regula a sua entrada e a estadia no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o imigrante. O ODS relacionado a esta meta é o ODS 8, trabalho decente. Indicadores da meta 10.7. Custo de recrutamento suportado pelo empregado em
proporção do rendimento anual auferido ao país de destino. Número de países que implementaram políticas de imigração bem geridas e número de pessoas que morreram ou desapareceram no processo de imigração internacional. Proporção da população de refugiados por país de origem. São 4 indicadores que esta meta tem. Meta 10A. Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, em conformidade com o Acordo da Organização Mundial de Comércio. O indicador desta meta é proporção de linhas tarifárias com tarifa zero aplicadas às importações provenientes dos países menos desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. O ODS relacionado a esta meta é o ODS 17, parcerias e meios de implementação. A meta 10B, incentivar a cooperação internacional para o desenvolvimento, incluindo investimento externo direto para os estados onde a necessidade é maior, em particular aos países de menor desenvolvimento relativo, os países africanos, os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais. O indicador desta meta é o total de fluxos de recursos para o desenvolvimento por beneficiário e país doador e tipo de fluxo. O ODS relacionado a esta meta é o ODS 17, parcerias e meios de implementação. A meta 10.C, até 2020, reduzir para menos de 3% o custo de transação de remessas de imigrantes e eliminar corredores de remessas com custos superiores a 5%. O indicador desta meta é custo das remessas em proporção do valor remetido. Remessa, elas referem-se ao envio de dinheiro de um migrante para suas famílias ou outros indivíduos em seu país de origem. Bom, até aqui nós vimos que podemos sim adequar as metas do ODS 10 à nossa realidade local. Aliás, uma grande parte das metas do ODS 10 pode sim ser adequada à realidade local. E com o atual cenário que nós estamos vivendo agora, os municípios se tornam os atores principais no alcance desses ODS. E a própria Agenda 2030, ela diz que cada governo vai decidir como essas metas devem ser incorporadas aos processos, nas políticas e estratégias de planejamento. E vamos agora falar sobre como o município pode atuar. Os municípios podem atuar investindo em infraestrutura nas áreas de maior carência e vulnerabilidade social, campanhas efetivas de conscientização e conservação dos espaços públicos para que todos usufruam, um direito de todos, locais públicos seguros para todos e todas, promover o cooperativismo entre os atores locais, sociedade, universidade e o poder público, fortalecer os sistemas de informações para melhorar e passar informações atualizadas e de forma simples para os que menos entendem, projeto de inclusão socioeducativa, inclusão digital, principalmente nas áreas rurais e de difícil acesso. Bom, por hoje eu termino com a certeza de que ninguém será deixado para trás e até mais.